que temos de normas, a mais que não seja como regulação social, mas ao mesmo tempo a diversidade e a espontaneidade da própria realidade. Eu não utilizaria aqui a expressão naturalidade, porque é uma expressão que não é muito simpática para Marias, utilizaria aqui a espontaneidade. E, portanto, esta dificuldade leva-nos a uma reflexão filosófica bastante mais profunda, se temos o objetivo de ultrapassar essa dificuldade. Como é que surge então esta teoria? Esta teoria surge, segundo Marias, relativamente a todo o seu processo histórico, quer a nível mais sistemático, como a história da filosofia, ou até a própria introdução, mas podíamos ir mais longe se olhássemos para pequenos artigos que vamos encontrando em traduções, e onde, antes da tradução, temos uma introdução à obra dos autores, e onde, por exemplo, estou-me a lembrar de um artigo sobre Dilthey, que me parece fundamental para compreender esta viragem paradigmática de aproximar a filosofia da vida. Portanto, a filosofia, com o paradigma ratio-vitalista e com Marias em concreto, aproximou-se da vida e tornou a vida um objeto de estudo fundamental, no verdadeiro sentido da palavra. E nesse sentido, Marias não está muito convicto de que a ética deva ter um olhar para a questão do bem, embora historicamente isso tenha acontecido. A ética deve olhar para a questão do melhor, até por várias razões. A questão do melhor é uma questão que tem premente a questão da opção, a questão do projeto, também já foi aqui falado, e a questão de todo o empenho necessário para percorrer esse caminho. E por isso me parece que não podemos falar na obra de Marias sem falarmos no método. E, portanto, o método inspirado no racio-vitalismo é um método que pode ter uma utilidade bastante pertinente, até no diálogo, por exemplo, com algum pragmatismo americano, para responder aos principais desafios contemporâneos sobre a questão da felicidade, que é o tema que aqui nos ocupa. Existem muitos erros teóricos. Eu decidi destacar apenas o reducionismo, mas também toda a reflexão que pode ser feita em relação ao determinismo esse que anularia qualquer tipo de intervenção, qualquer tipo de reflexão sobre qualquer tema, porque nega qualquer tipo de ação. E, portanto, penso que terá sido o principal desafio na reflexão de Marias, foi ultrapassar o reducionismo biologista, que levou a uma coisificação e que leva a um enorme empobrecimento de toda a reflexão humanista relativamente a todas estas questões. E, portanto, pensarmos sobre essas questões levaria algum tempo, portanto, permitam a síntese. Então, partilharia convosco um esquema que fiz em 2013 para olharmos um pouco para o processo histórico relativamente a várias definições de filosofia, começando por Aristóteles, claramente uma referência fundamental no pensamento de Marias, as escolas estoicas, modo de vida, ciência teológica e ciência filosófica. Descartes foi já uma aproximação, embora ligeira e ainda bastante racionalista, mas de uma ciência para a vida. Depois Kant abriu o jogo e, a partir de Husserl, aí sim, o rigor tornou-se num afastamento, digamos, deste paradigma, e foi preciso Dilthey para novamente haver uma reaproximação à análise filosófica da vida, e então Ortega será o grande culminar deste paradigma. Ficamos com uma ideia dessa linha evolutiva. Também me parece interessante a análise dos géneros literários na filosofia, um tema de um artigo do próprio Marias, e que nos pode levar a uma reflexão muito interessante sobre qual a linha metodológica, ao nível de reflexão, que em filosofia devemos ter. Portanto, se olharmos para a história, também podemos ficar com uma imagem bastante diversificada das várias linhas metodológicas utilizadas pelos vários filósofos, e interessa-nos olhar para Rui Marias, que é o último da direita, e a questão da narração. Porque, de facto, hoje, se olharmos para também as metodologias científicas,
As ciências hoje, nomeadamente a psicologia, têm muita dificuldade para conseguir encontrar leis explicativas e com alguma validade e aceitas pela comunidade internacional. Porquê? Porque os estudos de caso são, de facto, as grandes opções metodológicas que nos últimos tempos têm assolado esse tipo de investigação. E, portanto, na filosofia também parece haver um determinado caminho nesse sentido. Estamos longe das reflexões generalistas que pouco dizem da vida, pouco dizem da realidade e, portanto, parece-me que a filosofia de Marias, nomeadamente nesta obra La Felicidade Humana, nos pode dar um contributo bastante sério para a abordagem adequada à compreensão da questão da vida felicitária no cerne da própria pessoa.